Olá pessoal, tudo bem? Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Irmãos, eu tenho uma breve palavra para compartilhar com os irmãos que se encontra no livro de Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 4, amém? Irmãos, antes de fazer a leitura da palavra, como de costume, eu oro e peço a Deus para que possa falar contigo em meio a essa palavra, que Deus possa trazer algo ao teu coração e que Ele possa falar de uma forma específica com a sua vida, amém? E que nós possamos ouvir e praticar a palavra do Senhor. Meu Deus, então se Ele falar contigo em meio à palavra, que creio que vai falar, se o seu coração estiver aberto para ouvir a palavra de Deus, que você possa ouvir e praticar. Eu tenho certeza, irmãos, que você terá resultados quando você crê na palavra de Deus e as pratica. Irmãos, eu tenho vivido um tempo, rapidinho antes de fazer a leitura da palavra, e também de pedir a Deus que continue abençoando a sua casa, abençoe sua casa, abençoe sua vida, abençoe sua família, seus negócios, seus trabalhos, em nome de Jesus Cristo, e que a paz do nosso Deus, que excede todo o entendimento, seja com a tua vida, amém? Irmãos, eu tenho vivido um tempo de descobertas em Deus. Como assim, Derek? Descobertas em Deus. Irmãos, a palavra de Deus, creio que Deus fala conosco de diversas formas. Deus fala por intermédio da palavra, Deus fala por intermédio de uma revelação, Deus fala conosco por intermédio de sonhos, Deus fala conosco por intermédio de visões, Deus fala conosco usando os profetas. Irmãos, algo me chama a atenção que também esse profeta na sua própria vida possa ser você mesmo. Você vai entender durante essa palavra que eu vou deixar essa reflexão para a tua vida, uma breve palavra. E eu já quero adiantar aqui, irmãos, e se eu fosse colocar um tema nessa palavra, eu iria dizer: quem te escolheu foi Deus. Quem te capacita é o Senhor. Quem fala contigo é o Senhor. Amém? Então, quem te escolheu foi Deus. Guarde isso em teu coração. Muitas das vezes, irmãos, nós esperamos resposta do homem. Muitas das vezes nós esperamos também a aprovação do homem, quando foi Deus que nos escolheu. Como eu disse que tenho vivido um tempo, então, irmãos, eu tenho vivido um tempo de descobertas em Deus, que Deus fala de diversas formas, e quando Ele fala algo específico para a sua vida, para mim e para a sua vida, é necessário que nós agarramos essa palavra, a praticamos, possamos pôr em prática o que Deus falou, para que nós venha ter êxito, né? Para que venha ser bem sucedido aquilo que nós for fazermos, conforme a palavra de Deus. Nós vamos ver agora Jeremias recebendo uma palavra. Nós vamos ver no início do capítulo, eu vou fazer a primeira leitura da onde que eu quero aplicar na minha e na sua vida, e vou voltar um pouco no contexto para que você entenda. Jeremias capítulo de número 1, versículo de número 4, diz assim a palavra do Senhor: Ora veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre da sua mãe te conheci, e antes que saísse da madre, santifiquei as nações e te dei por profeta. Amém? Então, irmãos, eu vou voltar um pouquinho antes no contexto. No versículo de número 1, as palavras de Jeremias, filho de Elquias, um dos sacerdotes que estavam em Anote, na terra de Benjamim. Olha para você ver. O livro começa iniciando que essas são as palavras que Jeremias estão dizendo. Jeremias estava naquele lugar e veio a palavra do Senhor dizendo a Jeremias. Creio eu e penso dessa forma, como nós vem aqui, o Espírito Santo vem me conduzindo para que você entenda. Quando Deus falar contigo, para que você não tenha dúvida do que Deus falou. Você pode entrar no livro, num vídeo como esse, Deus falar contigo. Mas se você não tiver
convicção, certeza da voz de Deus falando com você, para dizer assim: foi Deus que falou comigo, vou praticar. Isso já se aplica na minha e na sua vida, nada pode acontecer. Por quê, irmãos? Porque nós temos que se mover por uma palavra. Nós temos que se mover por uma palavra que Deus dá. Irmãos, eu fico com essa palavra na minha cabeça e não sai da minha cabeça o que é uma palavra rema. Como eu disse, irmãos, a palavra de Deus revelada a nós. Essa palavra escrita, igual nós estamos lendo de Jeremias, é uma palavra escrita que Deus, Senhor da glória, que Deus falou como um homem, como eu e como você. Naquele momento, essa palavra rema, ela foi direcionada a Jeremias. Mas essa palavra rema também pode ser neste momento direcionada a mim e a você. Agora somos eu e você que temos que entender o que nós fazemos com essa palavra rema. Enquanto eu falo, Deus pode estar falando ao teu coração, que você precisa ter convicção do que Deus está falando contigo, que é Deus falando contigo. E o que você vai fazer com essa palavra? Se você vai se mover, se você vai esperar a aprovação dos homens para se mover, ou se você vai ter convicção e certeza que Deus falou contigo e você vai caminhar em meio a essa palavra. Deus está falando com pessoas aqui que precisam tomar posse de uma palavra que já foi falado, de algo que Deus já falou no teu coração e você não está se movendo em meio a esse algo que Ele já falou. Nós vamos ver Jeremias num lugar, como o versículo que nós lemos lá no início agora, dizendo que ele estava no lugar e essas foram as palavras de Jeremias. E aí ele vem dizendo agora tudo que Deus falou com ele. Irmãos, como eu iniciei o vídeo falando que muitas das vezes você precisa de uma aprovação das pessoas, não espera a aprovação das pessoas. Porque nós vamos ver Deus, agora que eu trago a aplicação do versículo de número 4, onde nós lemos, para não ficar muito longo o vídeo. Jeremias capítulo 1, versículo de número 4. Ora, veio a mim a palavra do Senhor, meu Senhor da glória. Então foi o Senhor que falou para Jeremias que antes que ele nascesse, antes que ele se formasse no ventre da sua mãe, Deus já o conhecia. Então, irmãos, não são obras do acaso, né, que aplavasto. Antes de você nascer, Deus já te conheceu, Deus já te conhecia e já te deu as nações. Você não é uma pessoa sem propósito, você não é uma pessoa nascida por acaso. Deus tem um propósito na sua vida. E no mesmo livro de Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 11, nós vamos ver, irmãos, que propósito é esse que Deus tem para com a nossa vida. Que plano é esse que Deus tem para a nossa vida? Olha o que está escrito: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, plano de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Glória a Deus. É Deus que sabe os planos que tem para com a nossa vida. Deus falou com Jeremias, aqui Deus está falando com um povo. Se nós falar um pouquinho, você precisa entender, Deus está falando um povo que foi levado cativo para ficar ali 70 anos, mas Deus falou, ó, sou eu que conheço os planos que tenho para você. Então, irmãos, uma palavra rema ao nosso coração, para mim e para você, pode mudar a nossa vida, pode mudar a nossa história. Jesus chega para Pedro e libera uma palavra rema, uma. Porque ele falou em específico para Pedro naquele momento, vem. E Pedro andou por sobre as águas. Irmãos, você precisa entender isso, Senhor da glória. Você precisa entender, irmãos, o que é uma palavra rema e o que é uma palavra logos. A palavra logos é conhecimento, eu não quero aprofundar nisso aqui, mas você sabe, é o que está escrito. É o que nós já sabemos que é verdade.
Mas ela precisa se tornar rema ao teu coração. Você precisa liberar acesso no teu coração para que ela se torne rema. Que Deus possa falar com você de uma maneira específica. Talvez eu estou falando com pessoas aqui, muitas pessoas estão me ouvindo, mas talvez essa não é a palavra rema, porque você não tem aberto o teu coração para que Deus possa falar contigo. Porque se você abrir o teu coração e o Espírito Santo testificar essa palavra, é para mim essa palavra, você vai caminhar por sobre as águas. Você não vai ficar esperando a aprovação do homem, porque nós vimos no versículo de número 4, assim diz o Senhor para Jeremias. Então é Deus que fala conosco. Essa é uma das formas que Deus fala comigo e com você, é a testificação de plavasto no seu espírito, que o Espírito Santo está falando contigo. Amém? Então, irmãos, é Deus que conhece os planos que tem para a sua vida. Foi Deus que te escolheu. Não espere a aprovação do homem. Aquilo que Deus já mandou que você faça, faça. Porque eu tenho certeza que Deus é contigo. Amém? Receba essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Mais uma vez, que a paz do nosso Deus, que excede todo o entendimento, seja com a tua vida. Amém?